Vamos falar agora do artigo 24. São as medidas protetivas de urgência à vítima de caráter patrimonial. Tá? Então, o artigo 24 prevê as medidas protetivas de urgência à mulher de caráter patrimonial. Aqui uma observação, primeira uma observação. Essas medidas do artigo 24 são aplicadas para proteger os bens, primeiro, os bens comuns. Aqueles bens comuns são os que pertencem a ambos. Pertence a ambos. Pertence a ambos pelo regime de bens, pertence a ambos. São os bens comuns. Aqueles bens que se comunicam. Que pelo regime de bens pertence aos dois. Então, para proteger os bens comuns. Pertence a ambos os cônjuges, a ambos os companheiros. Ou mesmo se for irmãos, né, pertence ao irmão e à irmã. Né? Então, em suma, para proteger os bens comuns. Então, por analogia, abrange também os bens de condomínio. São aqueles bens onde não há regime de bens, mas que pertencem aos dois. Por exemplo, pertence ao irmão e à irmã que foi vítima de violência doméstica. E segundo, para proteger os bens particulares, os bens próprios da mulher. Bens próprios são os bens particulares dela. Tá? Então, essas medidas patrimoniais visam proteger os bens comuns, isto é, que pertencem ao agressor e à mulher. E os bens próprios são aqueles bens que pertencem exclusivamente à mulher. Então, não abrange, essa medida patrimonial não abrange os bens que pertencem exclusivamente ao agressor, hein? Não abrange os bens que pertencem exclusivamente ao agressor. Bom, quais são essas medidas aí? Primeiro aí, inciso 1, 24, inciso 1. Restituição dos bens subtraídos indevidamente pelo agressor. Então, o agressor subtraiu bens comuns ou bens particulares da mulher, bens próprios dela. O juiz pode impor como medida protetiva de urgência que ele devolva, que ele restitua os bens que ele subtraiu indevidamente. Os bens comuns ou os bens próprios da mulher. Segundo, 24, inciso 2º, proibição temporária de celebrar contratos de compra e venda e locação dos bens comuns, salvo com ordem judicial. Tá? Então, proíbe temporariamente de celebrar contratos de compra e venda e locação dos bens comuns, porque dos próprios dela é evidente que não pode, né? Não vai poder vender nem locar bens próprios da mulher, que é estelionato, né? Já existe uma proibição da lei, né, de vender ou alugar bens alheios, né? Então, por isso que a lei aqui fala em bens comuns, né? Não vai poder celebrar contrato de compra e venda e locação dos bens comuns, dos bens que pertencem aos dois. O juiz pode dizer, não pode mais celebrar contrato de compra e venda nem de locação dos bens comuns, salvo com ordem judicial. O inciso 3º, suspensão das procurações que concedeu ao agressor. Aqui interessante. A lei prevê, como medida protetiva, suspender as procurações que a mulher concedeu ao agressor. Ok? Que vejam só, a mulher pode revogar a procuração a qualquer tempo. Quem passa uma procuração a qualquer momento pode revogar. Só notificar. Na rigor, não precisa de ordem judicial para revogar a procuração. Não precisa de ordem judicial para revogar a procuração. Notifica e está revogado. Mas aqui a lei não fala em revogação, a lei fala em suspensão da procuração, que é uma ineficácia temporária, né? Então aqui busca-se uma ordem judicial para suspender a procuração. Suspender seria paralisar temporariamente a procuração. Ok? Então uma ordem judicial com medida protetiva. Essas medidas aí do inciso 3º e 4º, lembrando, o inciso 3º é proibição de celebrar contratos de compra e venda e locação dos bens comuns, e o inciso 4º, suspensão das procurações. Essas medidas têm que ser comunicadas ao cartório de registro de imóveis, quando se tratar de bens imóveis, ou ao cartório de títulos e documentos, quando se tratar de bens móveis. Justamente para dar publicidade, né? Para que ninguém alegue boa-fé. Para que ninguém alegue boa-fé, essas medidas têm que ser comunicadas, então, ao cartório de registro de imóveis se envolver bens imóveis ou de títulos e documentos se envolver bens móveis. Tá? E o 24, inciso 4º,
Outra medida protetiva, prestação de caução provisória para garantir indenização por danos materiais decorrentes de violência doméstica e familiar. Então, vamos lá. Como medida protetiva, o juiz pode ordenar prestação de caução provisória para garantir indenização por danos materiais decorrentes de violência doméstica e familiar. Bom, caução é o depósito em dinheiro para garantir o cumprimento de uma obrigação. Caução é o gênero, então. Depósito em dinheiro para garantir o cumprimento de uma obrigação. A caução, há 3 espécies de caução. Primeiro, a caução legal, quando a lei impõe isso. Quando a lei impõe que o sujeito deposite dinheiro para garantir uma obrigação. Segundo, caução convencional, que é um acordo entre as partes. E caução judicial, que é por ordem do juiz, que é aqui o inciso 4º, é uma caução judicial. O juiz ordena que o sujeito deposite em juízo o dinheiro para garantir o cumprimento de uma obrigação. Só é possível a caução aqui, como medida protetiva de urgência, só é possível para garantir indenização por danos materiais decorrentes de violência doméstica e familiar, não abrange danos morais. É uma caução para garantir danos materiais decorrentes de violência doméstica e familiar. Não abrange, portanto, os danos morais. Bom, nessa medida aí, caução, que é uma medida cautelar, a ação principal aqui tem que ser proposta em 30 dias. Tem que ser proposta em 30 dias. No cível, né, ação principal tem que ser de indenização, tem que ser proposta em 30 dias no cível, né, sob pena de restituição da caução. Ou, vejam só, se já houver na área criminal, se houver ação penal em andamento, daí me parece que não precisa propor a ação principal no cível. Por quê? Porque a sentença penal condenatória é título executivo no cível. Então a ação penal já serve como ação principal. A ação penal já serve como sendo a ação principal, porque a sentença penal condenatória transitada em julgado é título executivo no cível. Quando transitar em julgado a sentença penal condenatória, daí tem 30 dias para mover a liquidação da sentença penal, sob pena de a caução ficar sem efeito. Então os 30 dias vai contar, no meu modo de ver, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 30 dias para mover a ação de liquidação, se houver uma ação penal, ok? Porque a ação penal já vai servir como ação principal. Daí transitada em julgado a sentença penal condenatória, ela é título executivo no cível, daí então deve mover a ação de liquidação para apurar o valor da dívida em 30 dias. Ok?